lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Rei, o Aleluia. Senhor da glória. Glória a Deus. E eu sei um pouco como é isso. E eu não vi o Rei, o Senhor da glória, mas eu senti esse poder Shekinah, essa glória. Servimos um Deus grandioso, senhoras e Aleluia. senhores. E o sangue dele lava mais branco do que a neve. Aleluia. Esse é o sacrifício que ele deu de si mesmo na cruz do Calvário. Como disse as pessoas ontem à noite, vocês ouviram? O problema é o pecado. A solução é a cruz. Sim, sim. E isso é uma declaração simples. O problema é o pecado. E a solução, a única solução é a cruz. Senhoras e senhores, isso pode ser a declaração mais importante já mencionada na história. Quero que você pense nisso. Podemos dizer, esse é o meu problema, aquele é meu problema. Quando você conclui todas as coisas, o problema é o pecado. Sim. Mas aqui está o grande detalhe. Glória a Aleluia. Deus. A cruz de Cristo é a solução para o pecado. Sim, é mesmo. Não existe outra resposta, outra solução. Pregamos Cristo crucificado. Paulo disse, para os judeus uma pedra de tropeço e para os gentios tolice, mas nós pregamos Cristo crucificado, porque é a única solução. Verdade. Não existe outra resposta. E olha o que eu falei, a igreja pode inventar isso, aquilo e aquilo, e o mundo fazer a mesma coisa, mas não adianta. É isso mesmo. Somente a cruz responde o problema do pecado, resolve esse problema. Se você não prega a cruz, então, pregador, você não está pregando a resposta. O que você está dando ao povo não vai ajudá-los. Entenda isso. Pregue a cruz. Sim. Pregue a cruz. Aleluia. Pregue a cruz. Sim. Glória a Deus. Porque Aleluia. quando você entrar nas portas da glória e você estiver em casa, você pode olhar à sua volta e dizer, a cruz me trouxe aqui. Aleluia. Sem a cruz eu não estaria aqui. Glória. E sem a cruz eu nunca vou chegar aí. Mas com a cruz eu vou chegar Aleluia. ali. E eu não estou falando de um pedaço de pau onde Jesus morreu. Estou falando do preço que ele pagou. Aleluia. Vamos começar de novo, Jim. Versículo 19, Sim. do capítulo 4 de Êxodo. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai e volta para o Egito, porque já morreram todos os que procuraram a tua morte. Da maneira que o Senhor manda aqui a Moisés, parece até que ele ainda resiste em partir. O Senhor lhe assegura dizendo que todos os homens no Egito que procuravam matá-lo há 40 anos atrás já haviam morrido. Portanto, não havia necessidade de temer sob essa causa. Entretanto, antes que critiquemos a relutância de Moisés, devemos primeiro nos examinar. Essa última declaração, devemos nos examinar primeiro. Senhoras e senhores, eu quero falar dela um pouco. Isso é algo que sempre devemos fazer. Olha, eu digo eu, mas nós estávamos discutindo, várias pessoas, pregadores, né? Discutindo sobre uma certa pessoa. E eu não conhecia esse certo homem, vou falar a verdade, mas um dos pregadores começou a falar mal dele, ele não presta, não sei o quê, e foi como se algo tivesse vindo sobre mim, e eu parei, depois de um certo tempo, falei, olha, vamos deixar isso pra lá, não é certo ficar metendo o pau nos outros. Nós temos muito para meter o pau em nós mesmos, senhoras e senhores. E, olha, temos que deixar Deus julgar. Olhamos o exterior, é só isso que podemos fazer, é ver o exterior e Deus olha para o coração. E você pode dizer, se sabemos sem dúvida alguma que a pessoa está errada, às vezes você tem que tomar uma atitude em relação àquilo, e nós entendemos. Mas, mesmo que seja errado, seja o que o irmão ou a irmã tenha feito, senhoras e senhores,
Você pode olhar para o seu coração e dizer: eu nunca fiz nada assim. Não pode. Isso automaticamente inclui, automaticamente limita, automaticamente fecha as portas para quando falamos alguma coisa sobre qualquer outro. Como ministro do Evangelho, eu tenho que julgar as coisas, eu preciso constantemente julgar. Mas eu li uma vez um pregador que falou, e acho que ele estava certo. Ele disse: quando você olha para o seu pecado, julgue muito. Quando você olha para o pecado de alguém, julgue pouco. E eu ouvi algo e mencionei aqui no programa, foi um sermão pregado no ano de 1700. E alguém imprimiu uma porção dele. Onde eu encontrei, eu não lembro. Mas o pregador dizia, se é que eu posso me lembrar, se você ver alguém que fez algo, ou você pensa que fez algo errado, entenda que você está ouvindo fofoca e trate de acordo. Em segundo lugar, se você pensa que sabe da situação, você tem a verdade da questão e não é algo bom, você sabia que a pessoa podia estar envolvida em uma batalha espiritual pesada? Não sabemos. Para pensar. Você sabia qual era o nível de guerra espiritual envolvida? Podemos julgar Moisés facilmente. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Mas aí o irmão falou assim: se você fosse colocado na mesma posição que a pessoa que você está julgando, você teria feito melhor? Ou até igual? E é uma declaração forte. Nós podemos, todos temos o hábito de olhar para a Bíblia, né, e falar: ah, olha, Pedro falava demais, olha, esse aqui, não sei o quê, aquele outro que fizeram. Temos que ficar caladinhos. Estamos falando de um dos maiores homens de Deus que já viveram. Tá bom? Temos que olhar para nós mesmos primeiro. E isso silencia o resto. Eu me lembro há anos atrás, meu pai construiu uma igreja no noroeste de Louisiana. Não era uma igreja grande, acho que cabiam 200, alguma coisa assim, pessoas. E quando a igreja foi construída, levantaram uma tenda primeiro, assim, no meio da roça. E eu com meu primo, Jerry Lee Lewis, ele e o Elvis Presley se tornaram um dos maiores roqueiros do mundo, como a maioria sabe bem, pelo menos, né, o Presley. E eu acho que o Jerry Lee foi o primeiro a ser aceito, né, no Hall da Fama do rock and roll. E aí nós íamos toda noite tocar piano, o Jerry Lee cantava e não sei o quê. E uma igreja foi construída. E havia uma família. Não, peraí. Tinha um irmão, né, entre vários outros que aceitaram a Cristo, e ele tinha sido alcoólatra, e o Senhor o salvou dessa vida terrível, dessa prisão. E ele caminhava bem, limpo, andou sem beber por meses, talvez até mais do que isso. Aí um dia ficou bêbado. Eu não sei qual foi a ocasião, eu não sei o que aconteceu. Eu lembro do meu pai falando daquilo e colocaram ele para fora da igreja. E depois daquilo, ele falou para minha mãe, o meu pai falou para minha mãe assim: olha, eu fiz algo errado. Eu não fiz o que era certo. Eu não acho que fizeram nada para, né, o homem nunca mais voltou para a igreja. O meu pai era sincero, tentando fazer o que era certo e não sabia o que fazer. Mas o que devia ter sido feito? Olha, um homem que ficou bêbado e todos sabiam, seja qual for o caso. O que devia ter sido feito? Ele devia ter sido chamado, né,
e os homens da igreja com meu pai. Tinha que ter falado para ele: nós te amamos e nós vamos crer que Deus vai te abençoar. Te perdoamos por tudo que você fez e queremos que você chegue no céu. Vamos fazer de tudo para te ajudar. Isso que Deus quer. Isso que Deus quer. Olha, você diz: e se ele tivesse ido beber de novo? Olha para a sua vida. Você já teve que pedir ao Senhor para te perdoar pelo mesmo pecado 2 vezes? Acho que todos sabemos a resposta para isso. O negócio é que nós não paramos de falar com aquela pessoa com graça e amor para tentar trazê-los à vitória. Nós exaustamos toda medida para fazer isso. Nós não lançamos eles fora. As igrejas não têm que ser uma ponte de execução, é um hospital. Glória a Deus. Muito bem. Sabe, o cristianismo verdadeiro, irmão Suegar, é restauração. Porque nenhum de nós podemos viver esta vida cristã em nós mesmos, na nossa própria força. Não é se nós iremos pegar, é quando nós pecamos e fazemos isto. Nós não queremos pecar, porque nós aceitamos a Cristo. É porque odiamos o pecado. E amamos o Senhor. Mas porque ainda estamos neste corpo da carne. Verdade. Existem tendências que Deus quer lidar. E olha, está tão entretido em nossas tendências que alguma das coisas profundas que causam a gente fazer o que a gente faz, que não agrada a Deus, a gente nem sabe, mas Ele sabe. Olha, voltando a 25 anos atrás e tal, foi num tempo muito difícil da minha vida. Eu estava conversando com Oral Roberts e ele agora já está com o Senhor. Ele sempre era muito educado comigo e eu sempre fui muito agradecido. Mas ele falou algo que veio da palavra de Deus, que eu nunca esqueci. Ele disse: irmão Suegar, você precisa entender que você tem um tesouro em vasos terrestres. Foi o que o Jim acabou de falar. Você tem um tesouro. E é o que a Bíblia diz, em um vaso terrestre. Ou seja, não está em um corpo glorificado ainda. Ou seja, não é perfeito. Ou seja, como Lauren falou com razão, quando você é salvo e entrega seu coração a Cristo, a presença do pecado está ali ainda. Eu disse a presença. A presença do pecado é chamada de natureza pecaminosa. A presença do pecado permanece no crente. Mas o domínio do pecado são 2 coisas diferentes. O domínio do pecado não é para estar dominando. Não temos que ser dominados pelo pecado. Como eu, mais uma vez, já falei para o povo ontem à noite. Oswald Chambers, e eu já contei isso aqui várias vezes, eu sei que você sabe bem, mas vou repetir. Diz: me mostre a pessoa que mais ama a Deus no mundo. E ele disse: se você conhecesse o coração daquela pessoa, por mais que amam a Deus, ele disse, mais pensamentos passam ali para condenar eles para o inferno, se não fosse pela cruz. E precisamos entender isso, senhoras e senhores. Temos um tesouro. Glória a Deus por esse tesouro. O tesouro é Jesus Cristo, mas está em um vaso terrestre. Verdade. Isso quer dizer que não é perfeito. Muito bem. Sabe, irmão Suegar, tenho aprendido que se amamos como Deus, porque Deus nos ama com todas as informações sobre nós, né? Ele conhece nossos fracassos, o que a gente faz, mas o amor dele não muda. Você está certo. Um dia eu estava orando por um homem que tinha, atrapalhado muito esse ministério anos atrás, e ele era um repórter de jornal. Eles acham que podem fazer o que quiserem. E até me falou um dia assim: você está roubando dinheiro. Eu falei: por que você fala isso? Eu não estou roubando dinheiro de ninguém, não. Por que você fica falando isso? Aí ele falou: eu estou falando porque se eu estivesse no seu lugar, eu ia roubar tudo que é dólar que eu podia pegar. Olha o que eu estou falando. É isso que esse cara falou.
Então, eu estava orando por ele um dia e ele tinha atrapalhado nosso ministério como podia. E eu parei no meio da oração e falei: Deus, olha, eu não vou te enganar mesmo. O Senhor sabe, conhece meu coração. Meu coração, eu queria que aquele homem tivesse sido atropelado por um caminhão no meio da estrada. E eu falei: eu estou tentando orar por ele, mas é o que eu queria que acontecesse. E como é que eu posso passar por cima disso? E ele falou comigo o que você acabou de falar. Ele disse: trate-o como eu te tratei. Olha, Trate-o como eu te tratei. E de repente mudou, porque eu sabia o que ele tinha feito para mim. A misericórdia, a graça que ele tinha me dado. E de repente o amor entrou em meu coração por esse homem. E eu posso dizer honestamente diante de Deus que não tenho uma gota de ódio. Olha, mudou na hora. Quando o Senhor disse: trate-o como eu te tratei. E rapaz, olha, eu fiquei desse tamaninho, viu? E não foi difícil orar por ele depois. Senhor, eu abençoo aqueles que nos usam mal, aqueles que nos amaldiçoam e por aí vai. Voltamos já. Experimente a diferença na rede Sun Life de televisão. O livro de Êxodo, em